Roberto Carlos e Paulo Sérgio protagonizaram um dos maiores embates musicais da história do Brasil. Quando Paulo Sérgio surgiu, diziam que ele copiava Roberto Carlos, que havia despontado anos antes como grande líder da Jovem Guarda, e depois apontaram Paulo Sérgio como aquele que estava destronando Roberto Carlos. O ânimo entre os dois foi muitas vezes de rivalidade, e essa rivalidade deu o que falar. Criaram várias teorias e mentiras para alimentar a inimizade entre os dois e provocar a briga mesmo. Para você ter ideia, quando Paulo Sérgio morreu, chegaram a dizer por aí que Roberto Carlos era o grande culpado pela morte de Paulo Sérgio. Afinal, Paulo Sérgio copiava ou não Roberto Carlos? Roberto Carlos tinha medo de ser superado por Paulo Sérgio? Vamos saber disso neste vídeo. Paulo Sérgio estourou em 1968 com a música A Última Canção e ele foi logo de cara muito comparado a Roberto Carlos, em especial por causa de seu timbre de voz e de sua aparência física. Diziam que ele era muito parecido e que copiava Roberto Carlos. Essa é a última canção que eu faço pra você. Roberto Carlos teria supostamente dito na época que quando ele ouviu a última canção, teve até dúvidas se não era ele mesmo quem estava cantando. Esse fato foi suficiente para alimentar uma rivalidade midiática entre os dois por muitos anos. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. A princípio, Roberto Carlos ficou tão chateado com essa história que ele lançou em 68 uma resposta a esses boatos, inclusive a Paulo Sérgio. Ele lançou o disco O Inimitável, em que ele enfatiza o seu talento e o seu caráter próprio. Eu quis me falar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas olha, não diziam somente que Paulo Sérgio copiava Roberto Carlos, mas também que Paulo Sérgio era melhor que Roberto Carlos. E eu acho que esse foi o grande problema deste embate. Ele surgiu há 12 anos e chegou a ser considerado o sucessor de Roberto Carlos. Nem que eu morra de desejos por você. Roberto Carlos se incomodava sim com essas comparações, embora não explicitasse, não falasse publicamente. Mas isso ficou claro com o disco O Inimitável. Mas olha, quem mais sentiu a pancada desse embate foi com certeza Paulo Sérgio. Dizem até que ele chegou a fazer uma cirurgia nas cordas vocais e no nariz, para que a sua voz soasse mais diferente da voz de Roberto. Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo que eu quero. E quando perguntaram se ele era inimigo de Roberto Carlos, olha só o que Paulo Sérgio afirmou. Não, eu não sou inimigo de Roberto Carlos, mas Roberto Carlos faz questão de me ignorar. Ele nunca me dirigiu um cumprimento sequer. E também não me interessa a opinião de Roberto Carlos, seja como artista ou como pessoa, porque eu vivo a minha vida e não tenho nada contra nenhum outro artista. E em algum momento quem colocou ainda mais lenha na fogueira foi o apresentador Chacrinha. Chacrinha havia discordado de Roberto Carlos em relação a um cachê para se apresentar no seu programa e acabou soltando ao vivo que Roberto Carlos já era, que a bola da vez era Paulo Sérgio, o grande cantor do Brasil naquele momento. No dia seguinte, essa afirmação de Chacrinha foi capa em todos os jornais do Brasil. Mas, pouco tempo depois, Chacrinha passou a fazer críticas a Paulo Sérgio, dizendo inclusive que Paulo Sérgio não era humilde. Isso porque Paulo Sérgio, infelizmente, não pôde se apresentar no programa do Chacrinha. Aí Chacrinha passou a tecer comentários positivos e a enaltecer Roberto Carlos novamente. Nós vamos perguntar ao Chacrinha o que é que está acontecendo, a razão pela qual agora ele está ao lado de Roberto e não do Paulo Sérgio, como ele vinha pregando anteriormente. Eu falei que o Paulo Sérgio era um ídolo que havia derrubado outro ídolo. Eu falei no princípio que o Paulo Sérgio realmente era um cantor que não estava imitando, que não imitava o Roberto Carlos. Na sua gravação, Chacrinha, de quinta-feira, você declarou que o Paulo Sérgio foi um ingrato para você. Sim, está certo. Se o meu programa necessitar
da presença de Paulo Sérgio, eu pagarei a ele muito mais. Se não se citar, não pagarei a ele nada. Entendeu? É mentir e mentiu, que não é mentir, porque quarta-feira estava em São Paulo. Paulo Sérgio e Roberto Carlos se encontraram publicamente pela primeira vez em 1973, após um show beneficente em prol do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles finalmente tiveram a oportunidade de conversar e dizem que ficaram presos em um camarim, conversando por mais de 1 hora. Depois foram perante a imprensa dar uma entrevista e tiraram fotos, inclusive, e disseram que essas histórias de inimizade, de briga entre os dois, era apenas balela, uma grande invenção da mídia, e que um admirava muito o outro. Não importa o que um falasse, sempre tentavam colocar um contra o outro, e mandaram inclusive diversas cartas para Paulo Sérgio, dizendo para Paulo Sérgio parar de copiar Roberto Carlos, que Paulo Sérgio era um imitador barato, um imitador chinfrim, e que não merecia 1/10 do sucesso de Roberto Carlos. Isso não se faz. Já Roberto Carlos também recebia essas cartas polêmicas. Em algumas cartas diziam que Roberto Carlos não cantava nada, que Paulo Sérgio era um cantor 10 vezes melhor, que tinha muito mais técnica e expressão vocal que Roberto Carlos. Diz aí o que tu acha disso. Paulo Sérgio cantava melhor que Roberto? Qual é a tua opinião? Continuando desse jeito, você pode me perder. Mas, afinal de contas, Paulo Sérgio copiava ou não Roberto Carlos? Eu acho que a questão não é copiar. Roberto Carlos era indiscutivelmente o maior cantor do Brasil quando Paulo Sérgio começou. Roberto Carlos influenciava uma geração de jovens durante a Jovem Guarda, como poucos artistas na história do Brasil conseguiram. Então eu acho que é inegável uma influência direta de Roberto Carlos, não somente perante os jovens, mas perante a nossa música e a diversos cantores. Inclusive, vários cantores da época admitiam publicamente terem sido influenciados por Roberto Carlos, entre eles Ronivon, Gerry Adriane, Fernando Mendes, Márcio Greik e muitos outros. Por outro lado, é também possível observar uma influência direta de Paulo Sérgio em Roberto Carlos. Quando Paulo Sérgio surgiu, Roberto Carlos estava tentando se desvincular daquela imagem do rock, da Jovem Guarda, e se jogou de cabeça em baladas românticas avassaladoras, muito parecidas com o repertório de Paulo Sérgio. Eu te proponho te dar meu corpo depois do amor, o meu conforto. Quando Paulo Sérgio morreu, em 1980, Roberto Carlos não compareceu ao funeral, mas mandou uma grande coroa de flores. E nessa coroa de flores estava escrito: "Meu coração está de luto, pois morreu o meu grande ídolo." Com isso, Roberto Carlos reconheceu que admirava e que era fã de Paulo Sérgio, mas infelizmente muita gente desocupada e criminosa no Brasil espalhou por aí o boato de que Roberto Carlos tinha envolvimento na morte misteriosa de Paulo Sérgio, pois Roberto Carlos supostamente estava se sentindo ameaçado pelo grande sucesso que Paulo Sérgio fazia. É fato que Paulo Sérgio fazia muito sucesso, mas é uma grande mentira essa história do envolvimento de Roberto Carlos na morte de Paulo Sérgio. E, por favor, jamais acreditem nessa história. E é isso, Roberto Carlos se consagrou como rei, mas Paulo Sérgio também foi um rei que nunca conheceu o fracasso e que tanto abrilhantou a nossa música romântica. Os dois são cantores imprescindíveis para a nossa história. Diz aí nos comentários, deixa aí qual é o teu favorito, qual mais marcou a tua vida. O que tu acha dessa história? Roberto Carlos se intimidou com Paulo Sérgio? Paulo Sérgio copiava Roberto Carlos? Qual mais marcou a tua vida? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você sabe mais histórias sobre Paulo Sérgio e Roberto Carlos, deixa aí nos comentários. Aproveita e se inscreva, deixe sua curtida, assista aos outros vídeos do canal também e volte aqui mais vezes. Um forte abraço para você, tá? E até a próxima.